E Deus. Ter uma conexão íntima com Ele é essencial para captar sua voz. Tire alguns momentos do seu dia para orar, meditar e ler a Bíblia. Ao fazer isso, você se torna mais sensível às suas orientações. Além disso, é crucial estar aberto e receptivo para ouvir. Muitas vezes, a voz do Espírito Santo se revela em nossos pensamentos, em sentimentos de paz ou em convicções profundas. Fique atento às sutis impressões que surgem ao longo do dia. Elas podem ser o Espírito guiando você. Lembre-se de que ouvir a voz de Deus não significa que você sempre terá respostas claras e imediatas. Às vezes, é um processo que requer paciência e confiança. Continue buscando a Deus e, com o passar do tempo, você se tornará mais apto a distinguir sua voz em meio ao caos do mundo. Esteja pronto para agir quando ouvir. A obediência à voz do Espírito é o caminho para uma vida transformada e repleta de propósito. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Que você possa ouvir e seguir a voz do Espírito Santo em sua vida. O pastor. Com que frequência você se permite silenciar as distrações ao seu redor para se concentrar nele? No mundo barulhento em que vivemos, onde cada instante parece abarrotado de exigências, notificações e uma rolagem interminável, não é tarefa simples. Contudo, é na tranquilidade que o Espírito Santo se faz ouvir com mais clareza. Vamos dedicar um momento para refletir sobre isso. Imagine-se como uma das ovelhas no campo, rodeada por vozes que competem, algumas de outros pastores, outras de ovelhas e até mesmo de seus próprios pensamentos. O pastor te chama, mas se você não estiver atenta, sua voz pode se perder no meio do tumulto. Que atitudes você pode adotar hoje para garantir que a voz dele se destaque entre todas as outras? A oração é uma prática fundamental para ouvir o Espírito Santo. Não se limita a falar com Deus, mas a criar um espaço para escutar. O Salmo 46:10 nos ensina: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nossa quietude, reconhecemos sua soberania e permitimos que seu Espírito nos guie. Que tal reservar apenas 5 minutos do seu dia para sentar em silêncio diante do Senhor, pedindo que Ele revele sua presença a você? Outro passo prático é a obediência. Quando o Espírito nos fala, ele frequentemente nos motiva a agir. Essas inspirações podem surgir como um impulso para ajudar alguém, uma ideia que ressoa com as Escrituras ou até mesmo a coragem para se afastar de algo prejudicial. Quanto mais respondemos com fé a essas orientações, mais sintonizados nos tornamos à sua direção. Pense nisso. Se uma ovelha segue seu pastor sempre que ele a chama, isso fortalece o laço entre eles. Da mesma forma, ao darmos um passo de fé e confiarmos na liderança do Espírito, nos tornamos mais aptos a reconhecer sua voz. Como o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ao encerrarmos esta parte, quero incentivá-lo a agir imediatamente. Pense em um passo que você pode dar para aprofundar seu relacionamento com o pastor. Talvez se comprometer a ler um capítulo da Bíblia diariamente ou dedicar 10 minutos para a oração. O que quer que seja, faça isso com o intuito de se aproximar dele. Por fim, vamos nos conectar. Deixe um comentário abaixo com a frase: "Estou pronto para seguir a voz do pastor". Ao digitar essas palavras, você não apenas afirma seu compromisso de ouvir o Espírito Santo, mas também inspira outros a se unirem a você nessa jornada. Juntos, podemos formar uma comunidade de crentes sintonizados com a voz de Deus, prontos para seguir onde Ele nos levar. Agora, olhemos para Isaías 30:21. Se você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, ande por ele". Este versículo ilustra de forma clara a orientação do Espírito Santo. É um lembrete de que, mesmo diante das complexidades da vida, Deus está sempre direcionando nossos passos. A questão é:
Estamos prontos para confiar em sua voz quando ele fala? Reflita sobre um momento em que você teve que tomar uma decisão difícil. Talvez as opções à sua frente parecessem igualmente atraentes, ou a pressão fosse avassaladora. Nesses momentos, é fácil sentir-se paralisado pela dúvida. Mas Isaías 30:21 nos garante que Deus não nos deixa enfrentar essas escolhas sozinhos. Ele oferece sua sabedoria não por meio de ordens estrondosas ou sinais grandiosos, mas pela voz suave e inconfundível do Espírito. Este versículo também destaca uma verdade essencial sobre como Deus nos guia. Sua voz é frequentemente descrita como estando atrás de nós, e não à nossa frente, onde poderíamos vê-la claramente. A resposta está: no plano divino para a fé, somos convidados a seguir em frente, confiando em sua orientação, mesmo quando não conseguimos ver todo o cenário. Sua voz nos traz paz enquanto avançamos, assegurando que estamos no caminho certo. Mas como podemos distinguir essa voz em meio a opiniões conflitantes, nossos medos internos e as expectativas alheias? Uma forma é alinhar nossos corações com a palavra de Deus. O Espírito nunca nos guiará para um caminho que contradiga as Escrituras. Se um impulso que sentimos nos incentiva a amar, ter paciência, ser bondosos ou humildes, podemos ter certeza de que isso está em harmonia com a essência de Deus, conforme revelado na Bíblia. Esse versículo também nos convida a refletir sobre a atitude dos nossos corações. Estamos realmente buscando a orientação de Deus ou esperando que Ele valide o caminho que já escolhemos? Muitas vezes, nos aproximamos da oração e do discernimento com ideias fixas sobre o que desejamos. Contudo, uma escuta verdadeira exige entrega. É como dizer, assim como Jesus fez em Lucas 22:42, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Imagine um viajante em um caminho tortuoso, sem um mapa. Cada curva pode gerar incertezas, mas quando esse viajante conta com um guia, alguém que conhece o percurso, a jornada se torna mais sobre confiança e menos sobre dúvidas. O Espírito Santo é nosso guia, nos direcionando suavemente quando nos desviamos e nos encorajando nas horas de hesitação. Contudo, assim como qualquer guia, precisamos nos manter próximos. A distância pode prejudicar nossa clareza. Pense em ouvir uma voz chamando seu nome à distância. Quanto mais longe você estiver, mais difícil será entender. Assim, nossa proximidade espiritual com Deus afeta nossa capacidade de ouvir sua voz. Aproximar-se dele por meio da oração, adoração e estudo cria a intimidade necessária para captar seus sussurros. Isaías 30:21 também menciona o papel do Espírito na correção. Às vezes, a voz que ouvimos atrás de nós é um convite ao arrependimento, um empurrão amoroso para nos afastar de um caminho perigoso. Embora esses momentos possam ser desconfortáveis, são manifestações da graça de Deus. Ele nos redireciona não para punir, mas para proteger e restaurar. Um aspecto profundo desse versículo é a ênfase na ação. Ouvir a voz do Espírito é apenas o começo. O que fazemos com essa orientação é o que realmente importa. A expressão "ande nela" nos desafia a agir. Não basta reconhecer a direção de Deus. Devemos dar os passos que Ele nos pede, mesmo quando exigem fé, coragem ou sacrifício. Ao longo das Escrituras, encontramos muitos exemplos de pessoas que confiaram na voz de Deus e tomaram atitudes ousadas de obediência. Abraão deixou sua terra natal sem saber para onde estava indo. Moisés conduziu Israel para fora do Egito, apesar das dificuldades. Maria aceitou a missão de dar à luz o Salvador do mundo, mesmo arriscando sua reputação e segurança. Em cada um desses casos, a disposição deles de agir conforme a direção de Deus trouxe seus planos à realidade de maneiras extraordinárias. Ao refletirmos sobre este versículo, podemos nos perguntar: que caminho o Espírito Santo está me convocando a seguir hoje? Pode ser um pequeno ato de bondade,
uma escolha de perdoar ou a decisão de confiar nele em uma área onde o medo se instalou. Seja o que for, podemos ter certeza de que sua orientação conduz à vida, paz e propósito. Para finalizar, lembremo-nos de que a voz do Espírito é sempre uma de amor. Seja como um suave sussurro ou uma firme correção, ela nos guia em direção à plenitude da vontade de Deus. À medida que aprendemos a confiar em sua direção, descobrimos a alegria de caminhar ao lado daquele que conhece o caminho. Sua voz pode não ser sempre alta, mas sempre traz verdade, clareza e esperança para aqueles que estão dispostos a ouvir. O Evangelho de Romanos 8,14 nos lembra que todos aqueles que são orientados pelo Espírito de Deus são de fato seus filhos. Este versículo da carta aos Romanos serve como um poderoso lembrete da nossa verdadeira identidade em Cristo. Ser guiado pelo Espírito Santo vai muito além de um simples privilégio. É uma característica essencial que nos conecta à família de Deus. Essa verdade nos convida a viver com a confiança e o propósito que advém do entendimento de que pertencemos a Ele. Ser guiado pelo Espírito implica em movimento, crescimento e transformação. Significa que não estamos parados em nossa jornada com Deus, mas sendo constantemente direcionados para nos alinharmos cada vez mais com a sua vontade. Essa caminhada exige de nós uma abertura à liderança do Espírito, mesmo quando nos leva a territórios desconhecidos ou desconfortáveis. Assim como uma criança confia na mão do pai, devemos nos apoiar na sabedoria divina, certos de que ele vê o que nos escapa. Um dos aspectos mais impressionantes de ser guiado pelo Espírito é a forma pessoal como ele nos orienta. Ao invés de uma abordagem única, o Espírito ajusta sua liderança para cada um de nós, levando em conta nossos talentos, desafios e contextos únicos. Isso revela o profundo amor que Deus nutre por seus filhos, um amor que é próximo, intencional e perfeitamente adequado ao que somos. Mas como podemos perceber quando o Espírito nos guia? Uma maneira é observando os frutos que ele gera em nossas vidas. Em Gálatas 5:22 e 23, esses frutos são descritos como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Quando nossas escolhas e ações refletem essas qualidades, podemos ter a certeza de que estamos seguindo a orientação do Espírito. Outra forma pela qual o Espírito nos guia é por meio da convicção. Isso não se confunde com culpa ou condenação, que provém do inimigo. A convicção é um toque amoroso de Deus que nos indica gentilmente onde precisamos crescer ou mudar. É como o Espírito nos refina, moldando-nos para refletir mais a imagem de Cristo. Por exemplo, você pode sentir um impulso para reparar um relacionamento rompido, afastar-se de um hábito prejudicial ou dizer a verdade em uma situação difícil. Esses impulsos, embora desafiadores, sempre visam o nosso bem. Romanos 8,14 também destaca a relação entre ser guiado pelo Espírito e ser filho de Deus. Essa conexão é vital, pois nos garante que a orientação divina está fundamentada em seu amor paternal. Assim como um pai cuidadoso provê, protege e ensina seu filho, Deus também nos guia com nossos melhores interesses em mente. Pense na parábola do filho pródigo, contada em Lucas 15. Mesmo após o filho se afastar e desperdiçar sua herança, seu pai o recebeu de volta de braços abertos, ansioso para restaurá-lo à família. Essa história reflete o coração de Deus por nós, não importa quão longe tenhamos ido. O Espírito Santo está sempre disposto a nos trazer de volta à comunhão com o Pai. Essa realidade nos desafia a confiar na liderança de Deus, mesmo quando não conseguimos entender com a lógica humana. Lembre-se de Pedro, que saiu do barco para andar sobre as águas em Mateus 14. A razão poderia ter dito para ele permanecer seguro, mas a orientação do Espírito
o convidou a experimentar o milagre. Da mesma forma, muitas vezes o Espírito nos guia além do que compreendemos, nos convidando a vivenciar o poder e a fidelidade de Deus de maneiras novas. Por fim, ser guiado pelo Espírito também exige rendição. Isso significa abrir mão de nossos planos, preferências e a necessidade de controle. Não é uma tarefa simples, especialmente em uma cultura que valoriza a autonomia e a autoconfiança. Contudo, como Jesus nos ensina em Mateus 16:25, quem tenta salvar sua vida a perderá, mas quem abrir mão da própria vida por minha causa a encontrará. Quando soltamos as rédeas e nos deixamos levar pelo Espírito, percebemos que a vida que se revela é muito mais rica e significativa do que qualquer coisa que poderíamos construir sozinhos. Esse versículo traz consolo em momentos de incerteza, quando nos sentimos perdidos ou sobrecarregados pelas complexidades do dia a dia. Podemos confiar que o Espírito já está agindo, organizando eventos para o nosso bem, como nos lembra Romanos 8:28. Sabemos que em todas as coisas Deus age em favor daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Ao refletirmos sobre isso, somos lembrados de que seguir o Espírito não é sobre alcançar a perfeição, mas sim sobre fazer progressos. É uma escolha diária nos alinharmos com a vontade de Deus, ouvirmos sua voz e darmos passos de fé. Conforme fazemos isso, nossa identidade como seus filhos se fortalece e experimentamos a paz e o propósito que surgem ao caminharmos em sintonia com Ele. Ao abraçar essa verdade, devemos lembrar que a liderança do Espírito é tanto um presente quanto uma responsabilidade. Somos chamados a confiar, obedecer e refletir o amor de Deus para o mundo. E ao seguirmos onde Ele nos orienta, somos testemunhas do poder transformador de uma vida vivida sob sua direção. Salmo 37:23 nos diz: O Senhor firma os passos de quem se agrada dele. Este versículo traz uma bela imagem do envolvimento ativo de Deus na vida daqueles que o buscam. É um lembrete de que o Espírito Santo não apenas nos mostra o caminho, mas também firma nossos passos, garantindo que cada movimento que fazemos seja intencional e alinhado com a vontade divina. Imagine uma pessoa atravessando um caminho rochoso sem qualquer orientação. Cada passo traz risco de instabilidade. Porém, quando guiados pelo Espírito, até os terrenos mais desafiadores se tornam mais fáceis de atravessar. A ideia de Deus firmar nossos passos sugere estabilidade, confiança e a certeza de que estamos seguindo seu propósito. É uma promessa de que Ele está conosco a cada passo, nos capacitando a superar obstáculos e cumprir seus planos. Esse versículo também ressalta a importância de nos agradarmos do Senhor. Encontrar alegria e satisfação em sua presença, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas, é uma atitude do coração que diz: Senhor, confio plenamente em Ti e encontro minha maior felicidade em Te seguir. Quando nos agradamos dele, nossos desejos começam a se alinhar com os seus e nos tornamos mais sintonizados com a liderança do Espírito. Um dos desafios que muitos enfrentamos é aprender a confiar no tempo de Deus. A orientação do Espírito muitas vezes demanda paciência, já que ele nos guia passo a passo, em vez de revelar toda a jornada de uma só vez. Isso pode ser complicado, especialmente quando ansiamos por respostas ou sentimos pressão para decidir rapidamente. Contudo, confiar no Espírito Santo significa acreditar que seu tempo é perfeito e que cada passo que ele ordena faz parte de um plano maior. Pense na história de José, no livro de Gênesis. Sua trajetória foi repleta de desvios, reveses e espera. No entanto, através de todos esses desafios, Deus estava firmando seus passos, preparando-o para um futuro que ele ainda não conseguia enxergar. Quando José se tornou um líder no Egito, pôde olhar para trás e reconhecer como cada passo, até os mais difíceis, foi orquestrado por Deus. Essa visão nos encoraja a confiar no processo,
mesmo quando o caminho parece incerto. Além disso, uma verdade poderosa nesse versículo é a ideia de parceria. Enquanto o Espírito nos guia e finca nossos passos, temos um papel ativo a desempenhar ao seguir sua direção. Isso exige nosso envolvimento, como orar por orientação, buscar sabedoria nas Escrituras e estar atentos, sensíveis às inspirações do Espírito, como nos recorda o apóstolo Tiago em sua carta. Não se limitem a ouvir a palavra, enganando-se a si mesmos. Coloquem em prática o que ela ensina. Essa jornada também requer perseverança. Haverá momentos em que o futuro parecerá sombrio e poderemos ser tentados a questionar a orientação de Deus. Nesses instantes, encontramos força na certeza de que o Espírito nos acompanha, firmando nossos passos, mesmo quando a trilha parece incerta. O livro de Provérbios 3, 5, 6 nos incentiva a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Ao meditarmos sobre esse versículo, é interessante ponderar o que ele representa em nosso dia a dia. Há áreas em que hesitamos em entregar completamente nossa confiança a Deus? Há passos de fé que deixamos de lado por parecerem arriscados ou desconfortáveis? A promessa do Salmo 37, 23 nos garante que, ao nos alegrarmos no Senhor, podemos avançar com segurança, sabendo que Ele está guiando nossos passos. Essa verdade é uma fonte de consolo. Muitas vezes, a vida nos parece pesada, com uma infinidade de escolhas e responsabilidades nos puxando em direções opostas. Entretanto, ao entregarmos nossa trajetória ao Espírito, não precisamos mais carregar o peso de resolver tudo sozinhos. Sua orientação nos proporciona paz, clareza e a certeza de que estamos seguindo seu propósito. Além disso, a direção do Espírito frequentemente traz bênçãos inesperadas. Ao seguirmos suas orientações, podemos descobrir oportunidades, relacionamentos e crescimento que jamais imaginamos. Esses momentos nos lembram que os planos de Deus superam em muito os nossos. O livro de Isaías 55, 8, 9 nos diz: Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Para finalizar, abracemos a verdade do Salmo 37, 23, com corações abertos. O Senhor se alegra em guiar aqueles que se deleitam nele. Ele não é um espectador distante, mas um participante ativo em nossa jornada, assegurando que cada passo seja intencional e seguro. Ao confiarmos em sua liderança, experimentamos a alegria e a paz de caminhar ao lado de quem conhece o caminho. A orientação do Espírito não é apenas uma promessa, mas uma realidade para todos que o buscam. Caminhemos com coragem, sabendo que Ele está moldando nossos passos a cada novo dia. Provérbios 16, 9 nos ensina a confiar em Deus para dirigir nosso caminho. No coração, os humanos planejam seu curso, mas o Senhor estabelece seus passos. Este versículo nos oferece uma sabedoria profunda sobre o equilíbrio entre a intenção humana e a intervenção divina. Ele nos recorda que, embora possamos fazer planos e sonhar com o futuro, é, em última análise, Deus quem direciona nossos passos, garantindo que nossa jornada esteja alinhada com sua vontade perfeita. Pense por um momento nas decisões que você toma todos os dias, desde pequenas escolhas, como o que comer no café da manhã, até decisões que transformam vidas sobre relacionamentos, carreira ou fé. Estamos constantemente navegando por opções e possibilidades. Provérbios 16, 9 reconhece essa realidade, mas nos convida a vê-la sob uma perspectiva espiritual. Planejar não é errado, na verdade, é uma parte natural da experiência humana. No entanto, o versículo nos lembra com gentileza que devemos manter nossos planos flexíveis,
permitindo que Deus nos conduza. A imagem é poderosa. Imagine um mapa em suas mãos, repleto de rotas e destinos que você cuidadosamente traçou. Conforme você começa a caminhar, descobre que alguns caminhos estão fechados, enquanto outros, de maneira surpreendente, novas oportunidades surgem e nos levam a destinos que nunca imaginamos. Isso acontece quando permitimos que o Espírito Santo guie nossos passos. Ele ajusta nossos planos, alinhando-os ao grande propósito de Deus, frequentemente de formas que nos surpreendem e nos desafiam. Mas o que realmente significa ter o Senhor à frente de nossa jornada? Tudo começa com a confiança. Confiar em Deus é abrir mão do controle, reconhecendo que sua sabedoria é infinitamente superior à nossa. No livro de Jeremias 29:11, lemos: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperá-los e não de prejudicá-los, planos de dar esperança e um futuro. Quando nos apropriamos dessa promessa, podemos encontrar descanso na certeza de que os planos de Deus visam nosso bem, mesmo que não correspondam às nossas expectativas. Entretanto, essa confiança é frequentemente testada em tempos de incerteza. Você já sentiu que seus planos estavam desmoronando? Talvez tenha enfrentado portas se fechando, oportunidades que escaparam ou desafios inesperados surgindo em seu caminho. Nesses momentos, é fácil se deixar abater. Contudo, Provérbios 16:9 nos incentiva a encarar tais interrupções como redirecionamentos divinos. Não são sinais de fracasso, mas sim demonstrações da mão de Deus nos guiando para algo melhor. Um dos aspectos mais reconfortantes desse versículo é o lembrete da atuação constante de Deus em nossas vidas. Ele não é distante ou indiferente, mas está profundamente envolvido em nossa jornada. O Espírito Santo opera de maneira sutil e profunda, orientando nossas decisões, protegendo-nos de perigos e nos conduzindo à sua paz. Às vezes, essa orientação se manifesta como uma convicção interna, uma passagem bíblica impactante ou conselhos sábios de pessoas ao nosso redor. Outras vezes, surgem circunstâncias que mudam nossa visão e abrem novas portas. O apóstolo Paulo vivenciou esse tipo de redirecionamento no livro de Atos, capítulo 16. Enquanto se preparava para propagar o evangelho, Paulo e seus companheiros planejavam entrar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Em vez disso, Paulo recebeu uma visão que o convocava à Macedônia. Essa mudança inesperada de planos resultou na fundação da primeira igreja na Europa, mostrando como a orientação de Deus frequentemente vai além da nossa compreensão. Refletir sobre Provérbios 16:9 também nos convida a avaliar nossas motivações. Estamos elaborando nossos planos com base em nossos desejos ou buscando a vontade de Deus? Alinhar nossos planos ao seu propósito requer humildade e oração. É um ato de entrega, convidando o Espírito Santo a liderar e confiando que ele refine nossas intenções. Como o Evangelho de Mateus 6:33 nos ensina: Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa entrega não implica abandonar nossos sonhos ou parar de planejar. Na verdade, nos chama a incluir Deus em todo o processo, buscando sua orientação a cada passo. Existem maneiras práticas de fazer isso, como orar antes de tomar decisões, meditar nas Escrituras em busca de sabedoria e estar atento aos impulsos do Espírito. Incluir Deus em nossos planos também nos exige a disposição de aceitar mudanças. A flexibilidade é uma característica da fé. Quando confiamos que Deus guiará nossos passos, conseguimos enfrentar as reviravoltas da vida com segurança, certos de que Ele nos dirige para o melhor. Essa visão transforma desafios em oportunidades de crescimento e aprofunda nossa dependência dele. Por fim, Provérbios 16:9 nos encoraja a viver pela fé. Fé não é apenas acreditar,
é agir com base nessa crença. Quando sentimos o Espírito nos guiando, devemos estar prontos para dar o próximo passo, mesmo que o caminho à nossa frente ainda esteja obscuro. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza no que esperamos e a confiança no que não conseguimos ver. Antes de seguir adiante, quero fazer um convite especial a você. Ao clicar no botão Tornar-se um membro, você ingressará em uma comunidade singular de crentes que se comprometem a trilhar esse caminho juntos. Como membro, você encontrará apoio, compartilhará experiências e crescerá ao lado de outros em busca do verdadeiro caminho para a paz. Aqui não é apenas uma associação, mas uma verdadeira família. Dê esse passo e vamos juntos buscar a orientação de Deus. Agora vamos ao número 6, que se encontra em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essas palavras de Isaías revelam o profundo mistério da sabedoria e direção de Deus. Elas nos lembram que, mesmo quando não conseguimos compreender seus planos, podemos confiar que eles são muito melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Pense em como é olhar para o mundo através de um buraco de fechadura. Sua visão é limitada ao que está naquela pequena abertura. Agora, imagine sair e contemplar toda a paisagem. As montanhas, os vales e um horizonte que se estende sem fim. Essa comparação nos dá uma ideia de como a perspectiva de Deus se difere da nossa. Enquanto nos fixamos no presente, Deus vê a eternidade. Isaías 55:8-9 nos convida a aceitar essa verdade e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. É um chamado à humildade, reconhecendo que a sabedoria divina é incomensuravelmente maior que a nossa. Essa humildade é fundamental para ouvirmos o Espírito Santo, pois abre nossos corações à sua orientação e nos alinha com seu propósito. Uma das maneiras como esse versículo se reflete em nossas vidas é durante os momentos de oração não respondida. Você já se dedicou a orar intensamente por algo, apenas para sentir que Deus estava em silêncio ou distante? É nesses instantes que as palavras de Isaías nos lembram da importância de confiar nos planos superiores de Deus. O silêncio dele não significa que ele não está agindo. Na verdade, é um sinal de que seu plano está se desenrolando de uma maneira que ainda não podemos perceber. Considere a história de José, do livro de Gênesis. Após ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele enfrentou anos de dificuldades, encarceramento e incertezas. No entanto, em meio a tudo isso, a mão de Deus estava trabalhando, orquestrando eventos que eventualmente colocariam José em uma posição de grande influência. Quando seus irmãos buscaram seu perdão, ele lhes disse em Gênesis 50:20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para preservar muita gente com vida. Essa narrativa ilustra como os caminhos de Deus, embora muitas vezes envoltos em mistério, são sempre intencionais e redentores. Outro aspecto crucial desse versículo é aprender a soltar o controle. Muitos de nós lutamos com o desejo de controlar nossa vida, acreditando que, se planejarmos meticulosamente ou nos esforçarmos o suficiente, conseguiremos os resultados desejados. Embora a determinação e o trabalho árduo sejam importantes, Isaías 55:8-9 nos lembra que a verdadeira paz surge da entrega de nossos planos à vontade de Deus. Essa entrega não implica em passividade, é uma parceria. Trata-se de confiar no Espírito Santo para nos guiar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Provérbios 3:5-6 reforça essa ideia. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isaías 55, 8, 9 também nos incentiva a olhar além das circunstâncias que enfrentamos. Quando a vida parece caótica ou esmagadora, é fácil concentrar-se nos desafios imediatos e esquecer o panorama maior que Deus está desenhando. Deus nos garante que seus caminhos estão além da nossa compreensão e que seus planos são muito mais amplos do que podemos imaginar. Pensemos na vida de Jesus. Seus discípulos se esforçaram para entender por que ele teve que passar pelo sofrimento e pela morte. Para eles, a crucificação parecia um fracasso devastador, mas o plano divino era muito mais grandioso do que podiam conceber. Através da morte e ressurreição de Jesus, a salvação foi oferecida a toda a humanidade. Esse ato supremo de amor e redenção nos mostra que os caminhos de Deus, muitas vezes, desafiam nossa lógica, mas acabam realizando o bem maior. As palavras de Isaías nos incentivam a confiar em Deus, mesmo na espera. A paciência é um sinal de fé, e é muitas vezes nesse período que Deus faz seu trabalho mais profundo em nossas vidas. Em Romanos 8, 28, encontramos consolo. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus está entrelaçando cada momento de nossas vidas em uma tapeçaria de graça e propósito. Isaías 55, 8, 9 também nos convida à adoração. Reconhecer a imensidão da sabedoria de Deus nos inspira a sentir assombro e reverência. Quando aceitamos que seus caminhos são mais altos que os nossos, somos lembrados de sua grandeza e de nossa dependência dele. Essa postura de adoração nos aproxima do Espírito Santo, abrindo nossos corações para ouvir sua voz e seguir sua direção. Ao refletirmos sobre esta mensagem, é importante nos perguntar: em quais áreas da nossa vida temos confiado excessivamente em nosso próprio entendimento? Existem planos ou sonhos que precisamos entregar aos altos desígnios de Deus? Ao meditar nessas questões, que possamos encontrar conforto na certeza de que os pensamentos de Deus não são apenas mais elevados, mas também repletos de amor, misericórdia e um profundo desejo pelo nosso bem. O convite de Isaías 55, 8, 9 é claro. Confie naquele cuja sabedoria é infinita, cujo amor não tem limites e cujos planos são perfeitos. Ao fazermos isso, encontramos a paz e a liberdade que surgem ao caminharmos em sintonia com o Espírito, cientes de que ele sempre nos guia para o melhor. Em Jeremias 29, 11, lemos: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperá-los e não de prejudicá-los, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este versículo, querido, é um farol de tranquilidade, relembrando-nos da fidelidade inabalável de Deus e do seu propósito intencional para nossas vidas. Ele traz uma verdade que ressoa profundamente. Os planos de Deus estão sempre enraizados em seu amor por nós e são muito mais grandiosos do que podemos imaginar. O contexto de Jeremias 29, 11 nos revela ainda mais sobre sua relevância. Essas palavras foram dirigidas aos israelitas durante um período de exílio na Babilônia, um tempo de deslocamento e incertezas. Eles certamente se sentiram abandonados, questionando a presença e as promessas divinas. No entanto, em meio à dor, Deus trouxe essa mensagem de esperança, assegurando-lhes que o exílio não era o fim da história e que seus planos de restauração já estavam em andamento. Essa verdade se aplica a nós também. Todos enfrentamos períodos de espera, sofrimento ou dúvida, quando parece que os planos de Deus estão distantes ou obscuros. Jeremias 29, 11 nos lembra que mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando ativamente. Ele enxerga o panorama geral e está entrelaçando cada circunstância em seu plano perfeito.
Um dos aspectos mais reconfortantes desse versículo é sua ênfase no conhecimento de Deus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. É uma declaração de certeza e autoridade. Mesmo quando estamos inseguros sobre nosso caminho, Deus nunca duvida. Ele cuida de nossas vidas com todo o cuidado. Cada passo que damos é direcionado para o futuro que Deus planejou para nós. E essa realidade nos convida a ponderar sobre nossa confiança nele. Será que realmente acreditamos que seus planos são para o nosso bem? Ou será que lutamos contra a dúvida, tentando controlar tudo sozinhos? Confiar nos desígnios de Deus exige fé, uma disposição para deixar de lado nossos receios e abraçar suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar o panorama completo. Jeremias 29:11 nos lembra que os planos de Deus são para nossa prosperidade e não para nos prejudicar. São planos que nos oferecem esperança e um futuro. Aqui, o termo prosperar não se limita à riqueza material ou ao sucesso. Refere-se, na verdade, ao desejo de Deus de que floresçamos espiritualmente, que cresçamos em caráter e que alcancemos nossa plena realização nele. Seus planos têm como objetivo nos aproximar de seu coração e alinhar nossas vidas ao seu propósito. A esperança é um tema central neste versículo. Ela não se trata de um desejo vago, mas da firme expectativa de que Deus cumprirá suas promessas. Na carta aos Romanos 15:13, o apóstolo Paulo nos encoraja: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança nos sustenta em momentos de incerteza, lembrando-nos de que esperar pelos planos de Deus vale a pena. A menção de um futuro em Jeremias 29:11 é profundamente significativa, pois reflete a visão de longo prazo que Deus tem para nossas vidas, uma visão que vai além das nossas circunstâncias atuais. Enquanto nós frequentemente nos concentramos no presente, Deus está sempre nos preparando para o que está por vir. Essa visão nos encoraja a confiar no processo, cientes de que cada passo, por menor ou mais desafiador que seja, faz parte de um plano maior. A história de Abraão é um belo exemplo disso. No livro de Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele mostraria. Abraão não conhecia os detalhes do plano divino, mas decidiu obedecer em fé, confiando que a promessa de Deus de uma herança futura valia a pena. Graças à obediência de Abraão, Deus estabeleceu uma aliança que abençoaria gerações. Jeremias 29:11 também nos leva a refletir sobre a importância da oração em nos alinharmos com os planos de Deus. Apenas 2 versículos depois, em Jeremias 29:13, Deus nos diz: "Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração." A busca por Deus, através da oração e da sua palavra, nos ajuda a discernir sua vontade e a manter a conexão com sua orientação. É nesses momentos de intimidade que encontramos clareza e força para seguir seu propósito. Esse versículo ainda nos lembra do poder redentor de Deus. Mesmo quando erramos ou nos desviamos, seus planos permanecem firmes. Como um artista habilidoso, ele transforma os pedaços quebrados de nossas vidas em algo belo. A carta aos Romanos 8:28 reforça essa verdade. Sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo seu propósito. Ao abraçarmos a promessa de Jeremias 29:11, somos convidados a viver com confiança e esperança. Os planos de Deus não são distantes nem abstratos. São pessoais, intencionais e repletos de amor. À medida que depositamos nossa confiança nele, encontramos a paz e a alegria que vem da certeza de que nosso futuro está seguro em suas mãos. Que essa verdade nos inspire a caminhar com coragem, confiantes de que os planos de Deus são sempre voltados para o nosso bem e sua glória, lembrando-nos de que, independentemente de onde estivermos em nossa jornada,
nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos em direção à esperança e ao futuro que preparou com tanto carinho. E como diz o Salmo 119, 105, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Este versículo do Salmo 119 nos lembra de forma poderosa como a palavra de Deus é essencial na orientação de nossas vidas. Ele nos traz à mente a imagem de atravessar a escuridão com o suave brilho de uma lâmpada iluminando cada passo. Essa metáfora representa como as Escrituras nos oferecem clareza, direção e esperança diante das incertezas. Imagine-se percorrendo uma floresta desconhecida à noite, sem luz. Cada passo se torna arriscado, cada ruído inquietante. No entanto, com uma lâmpada em mãos, o caminho se torna claro e o medo se transforma em confiança. Assim é o papel da palavra de Deus em nossa jornada espiritual. Ela pode não mostrar todo o percurso, mas fornece luz suficiente para que possamos prosseguir com fé. A expressão lâmpada para os meus pés ressalta a orientação pessoal e imediata que encontramos nas Escrituras. A palavra de Deus não é um simples mapa, mas é ajustada às nossas necessidades e circunstâncias. Cada vez que abrimos a Bíblia, nos deparamos com verdades eternas que falam diretamente ao coração, nos preparando para enfrentar desafios e tomar decisões sábias. O Salmo 119, 105 também destaca a importância da constância na busca pela orientação divina. Uma lâmpada só é útil se estiver acesa e em uso. Assim, precisamos nos envolver regularmente com as Escrituras para experimentar seu poder transformador. Quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus, mais reconhecemos sua voz, capacitando-nos a discernir sua direção em todas as áreas de nossas vidas. Este versículo também nos revela a conexão entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, que atua através das Escrituras para iluminar a verdade, tocar nossos corações e orientar nossos passos. Jesus mencionou essa relação no Evangelho de João 16:13. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, vos guiará a toda a verdade. Ao lermos a Bíblia com um coração aberto, convidamos o Espírito a trazer vida às suas palavras dentro de nós. Outro aspecto importante do Salmo 119:15 é como as Escrituras nos oferecem proteção. Assim como uma lâmpada nos ajuda a evitar perigos em um caminho escuro, a palavra de Deus nos resguarda de armadilhas espirituais. Ela nos alerta sobre o pecado, nos fortalece em momentos de tentação e nos prepara para permanecer firmes diante das dificuldades. Na carta aos Efésios 6:17, a palavra de Deus é descrita como a espada do Espírito, uma poderosa ferramenta em nossa armadura espiritual. A metáfora da luz também simboliza a esperança e o encorajamento que as Escrituras proporcionam em tempos de confusão ou desespero. A palavra de Deus brilha intensamente, lembrando-nos de suas promessas e fidelidade. Em Isaías 40:31, encontramos a certeza de que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Essas palavras, como muitas outras na Bíblia, nos elevam e sustentam mesmo nas adversidades. Ao refletirmos sobre este versículo, somos desafiados a nos perguntar: quão bem estamos utilizando a lâmpada que Deus nos deu? Estamos buscando sua orientação nas Escrituras ou tentando navegar pela vida com nossas próprias forças? A Bíblia é um tesouro de sabedoria, mas seu verdadeiro poder se revela quando nos dedicamos a ela. O estudo regular, a meditação e a aplicação de suas verdades nos permitem experimentar toda a sua profundidade. A vida do rei Davi ilustra a importância de confiar na palavra de Deus para orientação. Apesar de suas falhas, Davi buscou o Senhor por meio da oração e das Escrituras. Seus salmos revelam um coração que confiava nas promessas divinas
e dependia da palavra de Deus para iluminar seu caminho. Davi afirma: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Essa prática de assimilar as Escrituras ajudou Davi a se manter próximo à vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. O versículo nos inspira a nos aproximar da palavra de Deus com uma expectativa genuína. Assim como confiamos em uma lanterna para iluminar nosso caminho, podemos ter a certeza de que as Escrituras nos oferecem a clareza e a orientação que precisamos. Isso não quer dizer que sempre teremos respostas imediatas, mas nos garante que Deus é fiel em nos conduzir no tempo certo. Uma forma prática de viver essa verdade é cultivar o hábito de buscar a direção divina antes de tomarmos decisões, seja através de um versículo específico, um tema ou uma narrativa. A Bíblia nos apresenta princípios que podem guiar cada escolha que fazemos. Tiago 1,5 nos recorda: se algum de vocês carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, e lhe será dada. Além disso, o Salmo 119,15 nos convoca a compartilhar a luz que recebemos. Ao caminharmos na iluminação da palavra de Deus, somos capacitados a ajudar outros a encontrar seu próprio caminho. Jesus nos lembra, em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Quando vivemos de acordo com as Escrituras e refletimos suas verdades, nos tornamos faróis de esperança e orientação para aqueles ao nosso redor. Ao meditar no Salmo 119,15, que possamos abraçar sua promessa e a responsabilidade que ela traz. A palavra de Deus é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho, oferecendo a sabedoria, proteção e esperança necessárias para seguirmos seus caminhos. Vamos mantê-la próxima, usá-la com fidelidade e confiar que nos levará à plenitude de seu propósito. Agora vamos falar sobre João 14,26. O Espírito Santo é nosso auxiliador e professor. Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essas palavras de Jesus no Evangelho de João oferecem uma visão profunda sobre o papel do doce Espírito Santo em nossas vidas. Elas nos asseguram que não estamos sozinhos ao enfrentar as complexidades da fé e da vida. O Espírito é nosso companheiro constante, professor e guia, sempre nos direcionando de volta à verdade das Escrituras. O termo consolador, utilizado aqui, transmite um sentido de apoio ativo e parceria. Em grego, paráclito pode ser interpretado como ajudador, consolador ou conselheiro, ressaltando a função multifacetada do Espírito Santo em nos equipar para viver conforme a vontade de Deus. Seja em momentos de encorajamento, sabedoria ou correção, o Espírito está sempre ao nosso lado, agindo em nosso favor. Uma das maneiras mais significativas que o Espírito Santo nos auxilia é através do ensino. Isso não implica que teremos compreensão instantânea de todos os mistérios, mas nos garante que o Espírito revelará o que precisamos saber no momento certo. Já aconteceu de você ler um trecho das Escrituras e sentir uma clareza ou convicção repentina sobre seu significado? Isso é o Espírito Santo iluminando a verdade de Deus e aplicando-a em nossas vidas. Essa função de ensino também se estende a outras áreas além das Escrituras. O Espírito nos orienta em nossas decisões diárias, relacionamentos e desafios, ajudando-nos a discernir o que está alinhado com o propósito divino. Como está escrito em 1 Coríntios 2,10, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Isso nos lembra que a sabedoria do Espírito é ilimitada, abrangendo todos os aspectos da nossa vida. A segunda promessa desse versículo é que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que nos foi ensinado. Para os discípulos, isso significava que podiam confiar no Espírito
para trazer à memória os ensinamentos de Jesus. Enquanto disseminavam o Evangelho e estabeleciam a igreja primitiva, isso nos ensina que o Espírito nos auxilia a absorver e recordar a palavra de Deus nos momentos em que mais precisamos. Pense em uma situação desafiadora que você enfrentou, quando um versículo ou um ensinamento bíblico surgiu em sua mente, trazendo conforto ou direção. Isso é o Espírito Santo agindo, trazendo à sua memória a verdade que você recebeu. Essa experiência ressalta a importância de nos aprofundarmos nas Escrituras, que servem como a base que o Espírito utiliza para nos orientar. O papel do Espírito Santo como nosso professor também destaca a necessidade de sermos humildes. Aprender com o Espírito exige uma disposição de abertura e dependência. Isso nos faz reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da sabedoria divina para trilhar nosso caminho. Essa humildade é lindamente expressa em Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se baseie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará suas veredas. Outro aspecto importante do ensino do Espírito é seu poder transformador. O Espírito não apenas nos transmite conhecimento, ele transforma nossos corações. À medida que aprendemos com ele, nos tornamos mais alinhados com o caráter de Deus, manifestando o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa transformação é a prova da presença ativa do Espírito em nossas vidas. João 14:26 também nos garante que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos enquanto se preparava para deixá-los fisicamente, ciente dos desafios e perseguições que enfrentariam. Ele prometeu o Espírito Santo como seu ajudador e guia. Essa promessa permanece válida para nós hoje, lembrando-nos de que, independentemente das dificuldades, temos um defensor sempre ao nosso lado. Essa verdade se torna especialmente reconfortante em momentos de incerteza ou medo, nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados pelas exigências da vida ou inseguros sobre o que fazer a seguir. Podemos confiar no Espírito Santo para nos oferecer clareza e força, como Paulo menciona em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao refletirmos sobre este versículo, somos levados a considerar como estamos ouvindo os ensinamentos do Espírito. Estamos dedicando tempo para ficar em silêncio e buscar sua orientação? Estamos abertos à sua correção e dispostos a agir conforme suas inspirações? Cultivar um relacionamento com o Espírito Santo exige intencionalidade e oração. Uma maneira prática de se conectar com o ensino do Espírito é convidá-lo a fazer parte de suas rotinas diárias. Comece seu dia com uma simples oração. Espírito Santo, ensina-me hoje, abre meus olhos para a sua verdade e guia meus passos. Ao longo do dia, permaneça atento às suas inspirações, que podem vir através das Escrituras, das circunstâncias ou do conselho de outras pessoas. A promessa de João 14:26 é um presente inestimável. O Espírito Santo é não apenas nosso defensor, mas também nosso professor e guia, conduzindo-nos em toda a verdade e relembrando-nos das promessas de Deus. À medida que caminhamos com Ele, adquirimos a sabedoria, a força e a paz necessárias para viver com fé em um mundo que frequentemente desafia nossa crença. Que possamos acolher os ensinamentos do Espírito de coração aberto, confiando que Ele nos levará à plenitude do propósito de Deus. Com sua orientação, estamos preparados para enfrentar as complexidades da vida, seguros de que nunca estamos sozinhos. Gálatas 5:16 nos lembra: digo, porém, andai pelo Espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Negar os impulsos da carne. Este trecho da carta de Paulo aos Gálatas nos oferece um guia poderoso para viver em harmonia com a vontade de Deus. Ele nos convida a deixar de lado nossas inclinações naturais e, em vez disso, confiar no Espírito Santo para direcionar nossos pensamentos, ações e decisões. Não se trata apenas de uma recomendação, é um convite transformador para vivermos conectados ao Espírito a cada dia. A expressão andar pelo Espírito indica um processo ativo e contínuo. Andar é uma ação intencional que demanda esforço, equilíbrio e atenção. Da mesma forma, viver pelo Espírito requer disciplina e uma escolha consciente de priorizar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos, buscando sua orientação em tudo o que fazemos. Paulo contrasta essa caminhada espiritual com a satisfação dos desejos da carne, que representam nossa natureza decaída, a parte de nós que resiste à autoridade divina e busca realizações egoístas. Esses desejos vão além de pecados evidentes, abrangem qualquer atitude ou ação que coloca nossas vontades acima da de Deus. Por outro lado, andar no Espírito nos afasta de padrões destrutivos e nos direciona a uma vida justa. Em Gálatas 5, 19 e 21, Paulo menciona as obras da carne, como inveja, raiva, egoísmo e imoralidade. Embora esses comportamentos possam parecer atraentes à primeira vista, acabam levando ao vazio e à separação de Deus. Em contraste, os versículos 22 e 23 falam sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas características refletem o caráter de Cristo e demonstram a obra transformadora do Espírito em nossas vidas. Andar pelo Espírito não é um esforço para gerar essas qualidades por conta própria. É sobre se submeter ao poder do Espírito e permitir que ele nos molde de dentro para fora. Pense em uma árvore bem enraizada em solo fértil. Ela não se força a produzir frutos, mas simplesmente absorve os nutrientes e a água do ambiente. Quando estamos enraizados no Espírito, o fruto da justiça surge naturalmente em nossas vidas. Mas como podemos cultivar esse relacionamento com o Espírito? Tudo começa com a rendição. Andar pelo Espírito nos chama a abrir mão do desejo de controle e a confiar que Deus nos conduzirá. Isso pode ser difícil, especialmente quando seu caminho é diferente do que esperávamos. No entanto, como nos lembra Romanos 8:6, a mente dominada pela carne leva à morte, enquanto a mente guiada pelo Espírito resulta em vida e paz. A oração é outra prática essencial para andarmos no Espírito. Por meio da oração, convidamos o Espírito a nos orientar, a nos convencer e a nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso pode significar pedir sabedoria em situações específicas, solicitar força para resistir à tentação ou simplesmente buscar a presença de Deus em momentos de quietude. A palavra de Deus também é fundamental nessa jornada. As Escrituras atuam como uma luz para nossos passos, como diz o Salmo 119, 105, iluminando o caminho que Deus preparou para nós. Ao nos aprofundarmos em Sua palavra, nos equipamos com a verdade necessária para discernir sua orientação e resistir às tentações da carne. A comunidade é outro elemento crucial. Andar pelo Espírito não é uma viagem solitária, mas deve ser compartilhada com outros crentes. A carta aos Hebreus 10:24 nos encoraja a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Quando nos cercamos de pessoas que têm o mesmo desejo de viver pelo Espírito, encontramos encorajamento, responsabilidade e apoio mútuo. O incentivo de Paulo para vivermos segundo o Espírito nos lembra também da importância desse mesmo Espírito em nosso processo de santificação. Esse é o caminho que nos transforma em pessoas santas, moldando-nos mais à imagem de Cristo ao longo do tempo. A santificação não ocorre de forma instantânea,
Trata-se de uma jornada repleta de crescimento, obstáculos e momentos de profundas mudanças. O Espírito Santo é nosso guia nessa trajetória, nos fortalecendo para vencer o pecado e nos capacitando a viver em honra a Deus. Um exemplo marcante dessa transformação é a vida do apóstolo Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele era impulsivo, agindo muitas vezes por medo ou confusão. Mas após a vinda do Espírito em Pentecostes, Pedro se tornou um líder corajoso e fiel, proclamando o Evangelho com poder e convicção. Sua história demonstra como o Espírito pode converter nossas fraquezas em forças, utilizando-nos para os planos de Deus. Andar pelo Espírito também exige vigilância. Os desejos da carne não desaparecem apenas porque decidimos seguir a Cristo. Frequentemente, eles ressurgem, tentando nos desviar do caminho da justiça. Por isso, Paulo usa o termo andar, sugerindo um esforço contínuo e ativo. Isso nos lembra que o crescimento espiritual é uma jornada, não um destino fixo. Ao refletirmos sobre Gálatas 5,16, somos instigados a avaliar nossa própria caminhada com Deus. Estamos nos entregando à liderança do Espírito ou permitindo que a carne dite nossas decisões? Estamos buscando a vontade de Deus ou nos apegando aos nossos próprios planos? Essas indagações nos motivam a nos render e a convidar o Espírito a nos guiar. No final das contas, viver pelo Espírito é sobre relacionamento. É permanecer conectado àquele que nos conhece, nos ama e nos capacita a viver para a sua glória. Quando caminhamos em harmonia com Ele, encontramos uma vida repleta de paz, alegria e propósito, uma vida que reflete o coração de Deus e atrai outros para a sua verdade. No Salmo 46:10, encontramos a poderosa mensagem: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse versículo carrega um chamado atemporal à rendição e confiança, nos convidando a pausar, soltar nossas lutas e reconhecer a soberania de Deus sobre tudo. Em um mundo que frequentemente valoriza a atividade em detrimento da reflexão e da quietude, essas palavras nos lembram da importância de descansar na presença divina. O contexto do Salmo 46 retrata um cenário de tumulto. O salmista fala de montanhas tremendo, águas rugindo e nações em desordem. No meio desse caos, surge o convite divino para aquietar-se. Essa quietude vai além do físico. É uma atitude interior de confiança e entrega. É a serenidade que brota da certeza de que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Para nos aquietarmos, precisamos soltar o controle sobre o que não podemos gerenciar. Com que frequência nos esgotamos tentando consertar, planejar ou controlar situações que fogem ao nosso alcance? Esse versículo nos desafia a reconhecer nossas limitações e a direcionar nosso olhar para aquele que sustenta todas as coisas em suas mãos. É um chamado para trocar nossa ansiedade pela sua paz, conforme descrito na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A segunda parte do versículo, e sabei que eu sou Deus, ressalta a essência da nossa quietude, uma confiança profunda e inabalável no caráter de Deus. Conhecer a Deus é compreender seus atributos, seu poder, sabedoria, amor e fidelidade. É crer que Ele é quem diz ser e que seus planos estão sempre voltados para o nosso bem. A glória de Deus nos oferece um refúgio, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos derrubar. Esse versículo nos lembra da missão maior do Senhor: ser adorado entre todas as nações e em todo o planeta. Nossa tranquilidade não é mera passividade, é um ato de louvor que expressa nossa confiança na soberania divina. Ao descansarmos nele, somos testemunhas de seu poder e convidamos outros a contemplarem sua majestade.
Pense na história dos israelitas atravessando o Mar Vermelho, conforme descreve Êxodo, capítulo 14. Diante de um mar intransponível e com o exército inimigo se aproximando, eles estavam repletos de medo e incertezas. No entanto, Moisés proclamou: "O Senhor lutará por vocês. Apenas mantenham a calma." O que se seguiu foi uma impressionante demonstração da libertação divina, quando Deus abriu o mar e conduziu seu povo em segurança. Essa narrativa ilustra a força de depositar nossa confiança em Deus. A prática da quietude é essencial para discernir a voz do Espírito Santo em meio à confusão do cotidiano. Muitas vezes, é desafiador ouvir os sussurros do Senhor. Dedicar um tempo para o silêncio diante dele cria um espaço propício para ouvirmos e recebermos sua direção. O profeta Elias vivenciou isso em 1 Reis, capítulo 19, ao encontrar Deus não em um vento forte, terremoto ou fogo, mas em um suave murmurinho. A quietude também enriquece nosso relacionamento com Deus. Ao pararmos para meditar em sua palavra, orar e refletir sobre sua verdade, nos aproximamos dele e ampliamos nossa compreensão da sua vontade. O Salmo 37:7 resume essa ideia. Fique tranquilo diante do Senhor e aguarde com paciência. Não se irrite quando outros prosperam em seus caminhos e realizam seus planos malignos. Essa espera não é passiva, é uma confiança ativa no tempo e na provisão de Deus. Cultivar a quietude requer intenção. Pode ser reservar um momento diário para se sentar em silêncio na presença de Deus, longe das distrações. Pode significar desconectar-se das tecnologias, conectar-se com a natureza ou simplesmente respirar profundamente e focar em suas promessas. Seja qual for a abordagem, a quietude nos ajuda a redefinir nossos corações e mentes, alinhando-os com a verdade divina. O Salmo 46:10 também nos desafia a adotar uma visão eterna. Ao reconhecermos que Deus é exaltado acima de todas as nações e da terra, somos lembrados de que seus planos são muito maiores do que nossas circunstâncias atuais. Essa perspectiva nos traz esperança, especialmente em tempos de incerteza, assegurando-nos que Deus não está apenas ao nosso lado, mas também orquestrando um plano grandioso para toda a criação. Refletindo sobre este versículo, somos levados a perguntar: onde na minha vida eu preciso silenciar? Existem áreas em que estou lutando, preocupado ou tentando controlar tudo, em vez de confiar em Deus? Como seria entregar essas questões a Ele e descansar em sua soberania? O convite de Salmo 46:10 é um chamado à liberdade. Ele nos liberta do peso da autoconfiança e nos convida à paz da presença de Deus. Em um mundo que frequentemente confunde quietude com fraqueza, este versículo nos ensina que a verdadeira força reside em conhecer e confiar no Todo-Poderoso. Ao aceitarmos este chamado à tranquilidade, que possamos encontrar renovação, clareza e paz, sabendo que Deus está conosco, lutando por nós e fazendo todas as coisas para a sua glória. Vamos descansar nele, confiantes de que seus planos são perfeitos e seu amor infinito, como está escrito em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus trazem um dos convites mais afetuosos e reconfortantes que podemos encontrar nas Escrituras. Elas nos lembram que, em um mundo repleto de exigências, desafios e incertezas, o verdadeiro descanso só pode ser encontrado nele. O convite começa de forma simples, mas com um significado profundo. Venham a mim. Essa chamada nos mostra que Jesus é a própria fonte do descanso que tanto desejamos. Ele não nos direciona a um método, uma prática
ou uma filosofia. Ele nos aponta para sua própria essência. Essa abordagem pessoal revela a profundidade do amor que ele tem por nós. Ele observa nosso cansaço, compreende nossos fardos e nos chama para sua presença, onde podemos experimentar a verdadeira paz. A expressão "todos vocês que estão cansados e sobrecarregados" retrata uma condição que afeta a todos nós. As provações da vida, sejam físicas, emocionais ou espirituais, podem se tornar um peso imenso. Lutamos para atender expectativas, superar barreiras e lidar com as incertezas, frequentemente nos sentindo oprimidos e exaustos. O convite de Jesus surge como um bálsamo para essas dificuldades, oferecendo um caminho para aliviar os fardos que nunca deveríamos carregar sozinhos. E a promessa que vem a seguir é incrível. Eu lhes darei descanso. Este descanso não é meramente um alívio físico, é uma paz profunda que atinge a alma e vem da confiança em seu cuidado. É o tipo de descanso que nos permite abandonar a ansiedade, o medo e a luta, substituindo tudo isso pela certeza de sua presença constante e provisão. Jesus continua a nos dizer: "Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim." À primeira vista, aceitar um jugo, algo muitas vezes associado ao trabalho árduo, pode parecer contradizer a promessa de descanso. No entanto, Jesus nos oferece algo radicalmente diferente dos fardos que normalmente carregamos. Um jugo é um instrumento que une dois animais, distribuindo a carga de maneira equilibrada e permitindo que trabalhem em sintonia. Ao aceitarmos o jugo de Jesus, somos convidados a nos unirmos a ele, compartilhando a carga e confiando em sua força. A frase "aprendam de mim" ressalta o aspecto transformador desse convite. Jesus não é apenas nosso Salvador, ele é também nosso professor. Ele exemplifica uma vida de humildade, mansidão e confiança no Pai. Ao seguirmos seu exemplo, encontramos uma maneira de viver que nos liberta das pressões da autoconfiança, fundamentada na graça de Deus. A descrição de Jesus como manso e humilde de coração é especialmente poderosa. Ela contrasta fortemente com a dureza e o orgulho que muitas vezes vemos ao nosso redor. Jesus não nos impõe seu jugo com força ou exigência. Ele o oferece com compaixão e compreensão. Sua humildade nos convida a nos aproximarmos dele sem medo de sermos julgados ou rejeitados. A promessa de descanso para nossas almas é tanto profunda quanto prática. Em um mundo que constantemente nos puxa em direções diferentes, esse descanso se torna uma âncora, mantendo-nos firmes no amor e na intenção de Deus. Ele nos permite enfrentar as dificuldades da vida com calma e confiança, sabendo que nunca estamos sozinhos. Por fim, quando Jesus diz: "Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve", ele destaca a liberdade que encontramos ao caminhar com ele. Diferente dos fardos que carregamos sozinhos, repletos de culpa, medo e esforço, seu jugo é projetado para nos trazer vida e alegria. Isso não quer dizer que a vida será isenta de desafios, mas sim que temos sua força para nos sustentar através deles. Ao refletirmos sobre esta passagem, somos incentivados a analisar os fardos que carregamos. Existem áreas em nossas vidas onde temos confiado em nosso próprio esforço em vez de nos apoiarmos nele. Jesus, há preocupações ou anseios que devemos entregar a ele. Seu convite para que venhamos e assumamos seu jugo, aprendendo com ele, está aberto a todos que estão dispostos a confiar. A narrativa de Maria e Marta, conforme relatada no Evangelho de Lucas 10, 38, 42, ilustra esse convite de maneira clara. Enquanto Marta se ocupava com as tarefas, Maria optou por se sentar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Quando Marta expressou sua frustração, Jesus, com gentileza, a lembrou de que Maria havia escolhido o que era essencial: estar em sua presença. Essa passagem nos desafia a valorizar o tempo com Jesus, ao invés de nos deixarmos levar pela correria
que muitas vezes nos domina. Praticamente, aceitar o convite de Jesus significa estabelecer ritmos de descanso e dependência em nosso cotidiano. Isso pode incluir reservar momentos específicos para a oração, estudar as Escrituras ou simplesmente desfrutar de um silêncio diante dele. Também pode ser uma oportunidade de soltar a necessidade de controlar tudo e confiar que ele trará as respostas no tempo certo. Essa mensagem ainda nos incentiva a adotar a gentileza e a humildade de Jesus em nossas relações. Assim como ele nos oferece descanso e compreensão, somos chamados a estender essa mesma graça aos que nos cercam. Ao fazermos isso, refletimos seu amor e criamos ambientes onde outros podem experimentar sua paz. Ao meditarmos em Mateus 11, 28, 30, que possamos aceitar o convite de Jesus com corações abertos. Vamos levar nossas fadigas e fardos a Ele, certos de que Ele nos dará o descanso que tanto almejamos. Em seu jugo, encontramos liberdade, paz e a força para caminhar em sintonia com Ele, independentemente do que a vida nos apresente. Isaías 40, 31 nos fala sobre renovar forças por meio de Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este versículo é um poderoso encorajamento, lembrando-nos da força e resistência que vem da confiança em Deus. Ele pinta um quadro de renovação e vitória diante dos desafios da vida. A palavra esperança nesta passagem carrega um significado profundo. Não se trata apenas de expectativa, mas de uma confiança firme na fidelidade de Deus. Essa esperança está fundamentada na certeza das promessas divinas e na força que Ele nos oferece. Ela nos convida a ancorar nossa fé nele, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. A imagem de subir com asas como águias é poderosa e intencional. As águias são conhecidas por sua habilidade de elevar-se acima das tempestades, utilizando a força do vento para voar mais alto. Da mesma forma, quando depositamos nossa esperança em Deus, Ele nos capacita a superar os desafios da vida, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Essa visão muda nosso foco de nossas limitações para seu poder ilimitado. A promessa de Isaías sobre forças renovadas fala diretamente à nossa fragilidade humana. Todos enfrentamos períodos de cansaço, momentos em que o peso das responsabilidades e incertezas parece insuportável. Este versículo nos lembra que não devemos confiar apenas em nossa própria força. Deus nos convida a nos apoiar nele, extraindo de sua fonte inesgotável de graça e poder. A progressão neste versículo, subir, correr, andar, reflete as diferentes fases da vida. Há momentos em que subimos, cheios de energia e propósito, realizando grandes feitos para a glória de Deus. Em outros, corremos, avançando firmemente, apesar dos desafios, e em algumas etapas, simplesmente caminhar exige toda a nossa força. Independentemente de onde estejamos, Deus sempre está conosco. Sabemos exatamente o que precisamos para seguir em frente. Um dos aspectos mais profundos deste versículo é o convite para esperar no Senhor. Esperar pode ser uma das tarefas mais desafiadoras, especialmente em uma sociedade que valoriza resultados rápidos e gratificação imediata. Contudo, é nesse período de espera que Deus molda nossa fé, fortalece nossa confiança e nos prepara para o que está por vir. O salmista reforça essa verdade no Salmo 27, 14. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, aguarde pelo Senhor. A ideia de renovação é fundamental nessa passagem. Quando depositamos nossa esperança em Deus, Ele não apenas restaura nossa força, mas a transforma. A palavra hebraica para renovar também pode ser interpretada como trocar. Isso sugere que, quando confiamos em Deus, Ele troca nossa fraqueza por sua força, nossos medos por sua paz e nosso cansaço por sua energia.
Isaías 40:31 também nos desafia a refletir sobre a origem de nossa força. Estamos contando com nossas próprias habilidades ou confiando na provisão divina? Quando dependemos somente de nós mesmos, alcançamos rapidamente os limites de nossa resistência. Porém, ao esperarmos no Senhor, acessamos uma força que é infinita e inabalável. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em sua carta aos Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A promessa de força renovada é especialmente significativa no contexto de Isaías 40. Mais cedo no capítulo, o profeta destaca a grandeza e soberania de Deus, afirmando no versículo 28: Você não sabe? Não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e sua sabedoria é insondável. Essa declaração nos prepara para o versículo 31, lembrando-nos que nossa força vem do Criador do universo, que nunca se esgota. Ao refletirmos sobre este versículo, somos convidados a examinar nossas vidas. Existem áreas em que nos sentimos exaustos, desanimados ou sobrecarregados. Como seria colocar nossa esperança em Deus e permitir que Ele renove nossas forças? Esse ato de entrega exige fé, mas também nos liberta ao confiarmos nossos fardos em Suas mãos poderosas. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo poderoso dessa verdade. Em 2 Coríntios 12, versículos 9 a 10, Paulo compartilha como a graça de Deus o sustentou em sua fraqueza. Ele escreve: Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O testemunho de Paulo nos lembra que a força de Deus se torna mais evidente quando reconhecemos nossa dependência dele. Praticamente, renovar nossas forças através de Deus envolve uma conexão constante com Ele. Isso pode incluir orações diárias, meditação nas Escrituras, adoração ou simplesmente estar em Sua presença. Essas práticas nos permitem acessar Sua força e alinhar nossos corações com seus propósitos. Isaías 40:31 nos convoca a viver com resiliência e esperança, confiando que a força de Deus é suficiente para cada desafio que enfrentamos. Estejamos voando, correndo ou caminhando, podemos avançar com confiança, sabendo que Ele está conosco a cada passo. Ao depositarmos nossa esperança nele, experimentamos a liberdade, a paz e a força que apenas Ele pode oferecer. Que essa promessa nos inspire a seguir em frente, certos de que o poder de Deus está sempre disponível para aqueles que confiam nele. A paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Esta citação da carta de Paulo aos Filipenses nos convida a trocar nossas ansiedades pela serenidade divina. Ela aborda o núcleo da experiência humana, nossa propensão a ser consumidos pela preocupação, e nos oferece um remédio celestial fundamentado na confiança e na oração. O primeiro comando, não andeis ansiosos por coisa alguma, pode soar desafiador inicialmente. A ansiedade frequentemente parece uma reação natural diante da incerteza, dos desafios ou do medo. Contudo, as palavras de Paulo nos lembram que não devemos deixar a ansiedade dominar nossas vidas. Deus nos apresenta um caminho mais elevado, que nos conduz à liberdade e à paz, ao invés de preocupação e tumulto. A chave está na continuação do versículo. Pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. A oração se revela como o antídoto para a ansiedade, um meio de redirecionar nosso olhar dos problemas para a força de Deus. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, somos relembrados de sua soberania, fidelidade e capacidade de lidar com qualquer situação que enfrentemos. A ênfase na gratidão é especialmente importante. Ela transforma nossa visão,
permitindo que enxerguemos as bênçãos divinas mesmo em tempos difíceis. Gratidão cultiva um coração confiante, relembrando-nos da fidelidade passada de Deus e solidificando nossa esperança em seu cuidado futuro. Essa atitude transforma nossas orações simples em atos de adoração, reconhecendo a bondade e o domínio de Deus. A promessa que se segue é uma das mais confortantes nas Escrituras. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é apenas a ausência de conflitos ou estresse. Trata-se de um profundo e duradouro senso de tranquilidade que surge da certeza de que Deus está no comando. Ela ultrapassa a compreensão humana porque não depende das nossas circunstâncias. Mesmo em meio à incerteza ou à adversidade, essa paz se mantém inabalável. A imagem da paz protegendo nossos corações e mentes evoca a figura de um soldado em vigilância, defendendo-nos dos ataques do medo e da dúvida. Essa proteção é encontrada em Cristo Jesus, destacando que nossa conexão com Ele é a fonte dessa paz. Ao permanecermos nele, somos resguardados do incessante puxão da ansiedade e ancorados em seu amor constante. Ao refletirmos sobre esta passagem, é fundamental pensarmos em como reagimos à ansiedade em nossas vidas. Permitimos que ela nos domine ou buscamos a Deus em oração? Levar nossos pedidos a Ele exige humildade, reconhecendo que não podemos resolver tudo sozinhos. É uma entrega que diz: Senhor, confio que você cuidará do que está além do meu alcance. Um exemplo poderoso dessa confiança é a história do rei Ezequias, encontrada em 2 Reis, capítulo 19. Ezequias enfrentou uma situação crítica quando o exército assírio ameaçou Jerusalém. Ao invés de se deixar levar pelo medo, ele apresentou a situação a Deus em oração, levando a carta de ameaças do inimigo ao templo. A fé de Ezequias no poder e na fidelidade divina resultou em uma libertação milagrosa, quando o anjo do Senhor derrotou o exército assírio. As palavras de Paulo também nos instigam a reavaliar nossos padrões de pensamento. A ansiedade muitas vezes se enraiza em nossas mentes, alimentada por pensamentos negativos e medrosos. Em 2 Coríntios 10:5, somos lembrados de levar cativo todo pensamento, fazendo-o obediente a Cristo. Ao alinhar nossos pensamentos com a verdade divina, conseguimos resistir às mentiras e temores que geram ansiedade. Esta passagem também ressalta a importância de manter uma vida de oração constante. Regularmente, devemos voltar nosso coração e mente a Deus, buscando sua paz e proteção. A conexão com Deus fortalece nossa confiança nele e aprofunda nossa percepção de sua presença. Através da oração, temos a oportunidade de não apenas apresentar nossos pedidos, mas também expressar nossa gratidão, adoração e confissão, cultivando um relacionamento íntimo e de dependência. Um ensinamento essencial dessa passagem é o valor comunitário da oração. Dividir nossos fardos com outros irmãos na fé e orar uns pelos outros pode trazer um conforto e uma força imensos. A carta aos Gálatas 6:2 nos incentiva a compartilhar os fardos, lembrando que não estamos sozinhos nessa jornada. Na prática, abraçar a promessa de Filipenses 4:6-7 pode significar dedicar um tempo intencional todos os dias para entregar nossas preocupações a Deus. Isso pode incluir manter um diário de gratidão, anotando as maneiras como Deus tem se mostrado fiel em nossas vidas. Essas práticas nos ajudam a mudar o foco de nossos problemas para seu poder e bondade. A paz prometida por Deus não é um evento isolado, mas uma experiência contínua. Ao continuarmos entregando nossas preocupações a Ele, a cada oração, somos relembrados de sua soberania, amor e capacidade de prover. Esse processo constante de entrega e confiança permite que sua paz se estabeleça em nossos corações e mentes, protegendo-nos das pressões da vida. Ao refletirmos sobre Filipenses 4:6-7,
que possamos acolher seu convite para deixar de lado a ansiedade e descansar na paz de Deus. Vamos nos aproximar dele com corações repletos de oração, gratidão e confiança, certos de que ele nos ouve e cuida de nós. Em sua presença, encontramos uma paz que ultrapassa toda compreensão, uma paz que nos fortalece e sustenta em todas as situações. Agora, refletindo sobre a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20, somos chamados a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que ele nos ordenou. E a certeza de que ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, ressoa como um poderoso lembrete de nossa missão. Essas palavras de Jesus encapsulam suas instruções finais aos discípulos e delineiam nosso papel como seguidores de Cristo. É um chamado à ação, uma convocação para que cada crente se envolva no trabalho transformador de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. Este é um lembrete de que nossa fé não deve ser apenas uma busca por crescimento pessoal, mas deve ser compartilhada, multiplicada e expandida até os confins da terra. A palavra, portanto, conecta esse comando diretamente ao versículo anterior, onde Jesus afirma que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Essa autoridade é o fundamento de nossa missão. Não vamos em nossa própria força ou sabedoria, mas como embaixadores do Rei dos Reis, capacitados por seu Espírito e seguros de sua soberania sobre todas as coisas. O chamado para ir destaca a natureza dinâmica do discipulado. Ele nos encoraja a sair de nossas zonas de conforto, a nos conectar com os outros e a construir relacionamentos que apontem para Cristo. Esse ir pode se manifestar de várias maneiras. Pode envolver servir em nossa comunidade, compartilhar nosso testemunho com um amigo ou apoiar missões em lugares distantes. O essencial é estarmos dispostos a sermos usados por Deus, confiando nele para dirigir nossos passos e multiplicar nossos esforços. A orientação para fazer discípulos ressalta a dimensão relacional e transformadora de nosso chamado. O discipulado não se resume a apresentar Jesus às pessoas, mas a caminhar ao lado delas enquanto elas crescem na fé, incentivando-as a estudar a palavra de Deus, orar e viver os ensinamentos. É um investimento nas vidas dos outros que reflete a forma como Jesus investiu em seus discípulos, capacitando-os a prosseguir com sua obra. O batismo mencionado aqui simboliza uma transformação interna expressa externamente. É uma declaração pública de fé e a entrada na família de Deus. Ao fazermos discípulos, somos chamados a convidar outros para esse ato poderoso de obediência, celebrando a nova vida que recebem em Cristo. Ensinar a obedecer tudo o que eu lhes ordenei destaca a importância de fundamentar o discipulado nas Escrituras. Isso nos lembra que nossa missão vai além de compartilhar opiniões ou filosofias. Trata-se de proclamar a verdade da palavra de Deus. Este ensinamento não é apenas intelectual, é prático e transformador, capacitando os crentes a viver de maneira que honra a Deus e reflete seu amor ao mundo. A promessa final nesta passagem, e com certeza estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, é uma fonte imensurável de conforto e força. Ela nos garante que nunca estamos sozinhos nesta missão. Jesus caminha ao nosso lado, nos empoderando por meio de seu Espírito, fornecendo sabedoria e nos sustentando diante dos desafios. Essa promessa transforma a grande comissão de uma tarefa assustadora em uma parceria alegre com nosso Salvador. Ao meditar sobre essa passagem, somos lembrados do privilégio e da responsabilidade de participar da obra redentora de Deus. Estamos conscientes desse chamado? Estamos buscando ativamente oportunidades para compartilhar nossa fé e investir nas vidas dos outros? Essas perguntas nos desafiam a agir com fé e abraçar a missão que Jesus nos confiou.
A igreja primitiva nos oferece um exemplo poderoso do que pode acontecer quando os crentes levam esse chamado a sério. No livro de Atos, testemunhamos homens e mulheres comuns, fortalecidos pelo Espírito Santo, espalhando o Evangelho por cidades, regiões e nações, mesmo diante da perseguição e dos obstáculos. Sua obediência e fidelidade acenderam um movimento que perdura até hoje. A Grande Comissão também nos convida a pensar em uma escala global. O comando de Jesus para fazer discípulos de todas as nações nos lembra que o Evangelho é para todos, ultrapassando fronteiras culturais, raciais e sociais. Isso nos desafia a orar pelas nações, apoiar o trabalho missionário e compartilhar a esperança de Cristo com pessoas de todos os contextos. Viver a Grande Comissão de maneira prática requer tanto intencionalidade quanto dependência de Deus. Isso significa orar por ousadia, buscar oportunidades para compartilhar o Evangelho e confiar que o Espírito Santo atuará através de nós. Também envolve estar preparado para responder perguntas, estender graça e demonstrar o amor de Cristo de formas tangíveis. Para finalizar, quero expressar minha sincera gratidão a você por ter estado conosco até o fim deste vídeo. Seu comprometimento com esta jornada de fé é inspirador e essencial. Juntos, não só estamos crescendo espiritualmente, mas também participando da missão transformadora de Jesus, trazendo sua esperança e amor a um mundo que precisa. Se esta mensagem tocou seu coração, encorajo você a compartilhar seu compromisso nos comentários, escrevendo: "Eu fiquei até o final porque estou comprometido com minha transformação em Cristo." Suas palavras não apenas afirmam sua fé, mas também incentivam outros a se unirem a essa jornada. Ao final deste vídeo, você verá 2 sugestões na tela. Elas foram escolhidas com cuidado para ajudá-lo a aprofundar sua conexão com a Palavra de Deus e inspirá-lo a continuar próximo de Jesus. Eu o convido a assisti-las e permitir que os ensinamentos fortaleçam ainda mais sua fé. E, se você ainda não se inscreveu neste canal, convido você de coração a se inscrever. Ao fazer isso, você não só permanece próximo desta comunidade incrível, mas também contribui para espalhar uma mensagem de esperança e transformação para muitas outras pessoas. Juntos, podemos somar forças na missão de Deus, irradiando sua luz e impactando diversas vidas. Agradeço por sua presença aqui. Que Deus te abençoe ricamente enquanto você continua a buscá-lo e a viver seu propósito.